E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama finalmente definiu os últimos detalhes sobre a negociação envolvendo Lucas Figueiredo, e a notícia chegou para movimentar o mercado e animar torcedores que acompanham de perto as movimentações do clube. O jovem atacante, revelação das categorias de base, foi vendido para o Alverca, de Portugal, por 750 mil euros, o equivalente a aproximadamente 4,7 milhões de reais. Uma quantia considerável para os padrões de clubes brasileiros que investem em talentos em início de carreira. O que chama atenção, no entanto, é a estratégia adotada pelo Vasco para garantir participação futura na valorização do jogador. O clube manteve 10% dos direitos econômicos de Figueiredo, uma movimentação que demonstra inteligência e planejamento financeiro em negociações de revelações. Esse percentual pode parecer pequeno à primeira vista, mas considerando o potencial de crescimento do atacante e a projeção de mercado, ele representa um investimento estratégico que pode gerar retornos importantes nas próximas transferências. Além disso, essa decisão evidencia uma tendência cada vez mais frequente entre clubes formadores, que buscam garantir fatias de jogadores promissores, equilibrando a necessidade de capital imediato com a possibilidade de ganhos futuros maiores. A operação, no conjunto, mostra uma maturidade administrativa que nem sempre se vê em clubes brasileiros que dependem da venda de jovens talentos para equilibrar contas. A negociação com o Alverca não envolveu apenas o Vasco, pois outro clube formador de Figueiredo também participou da definição dos percentuais de direitos econômicos, o Boa Vista, que ficou com 30% do passe do atacante. Essa divisão entre clubes formadores é prática comum no futebol moderno, mas sempre gera discussões sobre o valor que cada instituição deve receber e sobre a influência de cada uma nas decisões do atleta. O Boa Vista, ao manter uma parcela significativa, demonstra confiança no potencial do jogador e na possibilidade de retorno financeiro significativo em futuras negociações. O percentual do Vasco, mesmo menor, garante que o clube permaneça ligado à trajetória de Figueiredo e que possa se beneficiar de valorização internacional, algo que não é comum para todos os clubes formadores no Brasil, especialmente fora dos gigantes nacionais. Para o jogador, essa estrutura de negociação permite maior liberdade e flexibilidade em seu crescimento profissional, já que ele terá a oportunidade de mostrar seu valor no exterior, ao mesmo tempo em que mantém vínculos com os clubes que investiram em sua formação. A operação deixa claro que tanto o Vasco quanto o Boa Vista planejam não apenas o presente, mas também o futuro do atleta, aproveitando cada oportunidade de valorização financeira e esportiva, algo fundamental no cenário competitivo do futebol moderno, onde revelações são moeda importante. O valor pago pelo Alverca, 750 mil euros, pode parecer modesto frente às cifras milionárias vistas nos grandes centros europeus, mas representa um investimento considerável para o clube português, que aposta no talento de Figueiredo para reforçar sua equipe e, possivelmente, gerar lucro em uma futura venda. O mercado europeu tem se tornado uma vitrine estratégica para jovens brasileiros, e clubes de menor expressão no continente veem nesse tipo de aquisição uma forma de fortalecer o elenco sem comprometer financeiramente a instituição. Para o Vasco, manter 10% do passe significa que qualquer valorização futura do atleta poderá gerar um retorno proporcional, transformando a negociação em uma operação de longo prazo. É importante destacar que essas transações não envolvem apenas números, mas também planejamento estratégico e visão de mercado, pois o desenvolvimento do atleta em Portugal pode abrir portas para mercados mais competitivos e valorizados. Além disso, a operação evidencia a importância de clubes brasileiros manterem uma participação nos direitos de seus formados, algo que historicamente foi negligenciado por algumas diretorias, levando a perdas financeiras significativas. Com essa movimentação, o Vasco se protege de eventuais oportunidades perdidas e demonstra que está atento não apenas ao retorno imediato, mas também às projeções futuras de mercado, consolidando-se como clube que sabe administrar talentos e investimentos com inteligência e visão estratégica. A trajetória de Lucas Figueiredo até essa transferência internacional reforça a relevância das categorias de base do Vasco, que mais uma vez demonstram capacidade de formar jogadores capazes de atingir o futebol europeu.
O clube mantém tradição histórica na formação de talentos, e cada venda representa não apenas retorno financeiro, mas também valorização da marca e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com jovens atletas. A manutenção de 10% dos direitos econômicos mostra que o Vasco acredita no potencial de crescimento do atacante e que não pretende abrir mão de sua participação no futuro. Essa postura é cada vez mais comum entre clubes que perceberam que uma negociação bem planejada pode gerar mais lucros a médio e longo prazo do que a venda imediata de 100% do passe. Para os torcedores, essa negociação traz um misto de orgulho e expectativa, pois ver um atleta formado em casa chegar ao futebol europeu é sempre motivo de comemoração, e o percentual mantido pelo Vasco garante que o clube continue se beneficiando do sucesso do jogador. Além disso, o interesse do Alverca mostra que clubes europeus de diferentes níveis estão atentos ao talento brasileiro, criando um fluxo constante de oportunidades para jogadores que ainda estão em início de carreira, mas que já apresentam grande potencial de crescimento. O futuro de Figueiredo começa a se desenhar agora, e o Vasco permanece atento a cada movimento, pronto para colher os frutos de seu trabalho de base. A decisão de vender Lucas Figueiredo para Portugal também reflete uma tendência crescente de clubes brasileiros em buscar mercados alternativos para a venda de atletas. Enquanto grandes potências europeias absorvem os talentos mais renomados, clubes como Alverca têm se consolidado como destinos estratégicos para jovens promissores que ainda precisam de visibilidade internacional. Essa movimentação beneficia todos os envolvidos. O jogador tem a oportunidade de se desenvolver em um cenário competitivo, o clube europeu adquire talento com potencial de valorização, e o Vasco mantém um vínculo financeiro que pode se traduzir em ganhos futuros. A negociação, portanto, não se limita a valores imediatos, mas envolve projeções de carreira e análise de mercado, fatores que se tornam cada vez mais essenciais no futebol contemporâneo. Além disso, essa estratégia fortalece a reputação do Vasco como clube que forma jogadores prontos para o exterior, aumentando o interesse de investidores e compradores em futuras transações. O planejamento detalhado e a manutenção de participação no passe do atleta reforçam a maturidade administrativa do clube, que não se limita a negociar por impulso ou necessidade imediata, mas avalia cuidadosamente cada movimento. Para Figueiredo, a experiência internacional pode significar aprendizado, exposição e a chance de alcançar patamares mais elevados, enquanto para o Vasco, é a garantia de colher frutos financeiros e esportivos de um trabalho de base sólido e consistente. O mercado está atento, e o clube demonstrou estar à altura do desafio. É impossível falar da venda de Figueiredo sem mencionar o contexto do futebol moderno, onde a valorização de jovens atletas tornou-se um fator central na economia dos clubes. Manter percentual nos direitos econômicos é uma prática que exige visão de longo prazo, análise de mercado e capacidade de negociação, e o Vasco mostrou habilidade ao garantir 10% do passe do jogador. Em paralelo, o Boa Vista com 30% também demonstra estratégia, criando uma distribuição que protege os clubes formadores de perdas significativas enquanto aproveita a valorização futura. Para o Alverca, a aquisição representa oportunidade de investimento e reforço técnico, enquanto para Figueiredo, é a chance de provar seu valor em um novo cenário, com potencial de alcançar destaque em ligas mais expressivas. A negociação é um exemplo de como o futebol brasileiro tem buscado modernizar suas práticas financeiras, equilibrando o retorno imediato com estratégias de longo prazo. A atenção ao mercado, a manutenção de participação em direitos econômicos e a escolha de destinos internacionais adequados mostram que clubes como o Vasco estão alinhados com tendências globais, tornando cada transação mais segura e potencialmente lucrativa. O momento é de expectativa, planejamento e análise criteriosa, mostrando que cada movimento no futebol atual é muito mais do que uma simples transferência, é parte de uma estratégia global que envolve finanças, desenvolvimento e visibilidade internacional, consolidando o papel do Vasco como formador de talentos e gestor inteligente de atletas promissores. A transferência de Lucas Figueiredo para o Alverca abre uma série de possibilidades estratégicas não apenas para o jogador, mas também para os clubes envolvidos, especialmente para o Vasco, que manteve 10% do passe. Esse percentual, embora pequeno em comparação aos 30% retidos pelo Boa Vista, garante ao clube carioca uma fatia da valorização do atleta, podendo se tornar uma fonte de receita relevante caso Figueiredo se destaque no futebol europeu.
Além disso, a negociação demonstra inteligência na gestão de ativos do clube, ao equilibrar a necessidade de capital imediato com a perspectiva de ganhos futuros, algo que é fundamental em um cenário onde a formação de jogadores se tornou um dos pilares financeiros para clubes de médio porte no Brasil. O mercado europeu, mesmo em clubes menores, funciona como uma vitrine, oferecendo exposição, competição de alto nível e oportunidades de revenda que podem multiplicar o investimento inicial feito pelo Alverca. Para o Vasco, essa movimentação reforça sua imagem de clube formador de talentos e de gestor financeiro estratégico, mostrando que, ao invés de simplesmente vender jovens promissores, o clube busca manter participação em seus sucessos futuros, um modelo que, quando bem executado, pode se tornar recorrente em negociações subsequentes. O impacto dessa operação se estende também ao Boa Vista, que ao manter 30% do passe de Lucas Figueiredo demonstra confiança no potencial do jogador e na valorização que ele pode alcançar no exterior. Esse percentual considerável garante que o clube se beneficie proporcionalmente de qualquer valorização futura, fortalecendo suas finanças e incentivando a continuidade do investimento em categorias de base. Além do aspecto financeiro, a decisão também reflete planejamento esportivo, pois o Boa Vista acompanha de perto a carreira do atleta, podendo influenciar decisões estratégicas, acompanhar seu desenvolvimento e potencialmente participar de negociações futuras que envolvam outros clubes interessados. A divisão de direitos entre clubes formadores, embora às vezes controversa, é uma prática consolidada, pois protege as instituições que investiram na formação do jogador, ao mesmo tempo em que permite ao atleta maior mobilidade e oportunidades no mercado. Para Figueiredo, essa estrutura significa apoio contínuo de clubes que acreditaram em seu talento desde o início, criando um ambiente que potencializa seu crescimento e visibilidade internacional. Algo essencial para qualquer jovem promissor que busca consolidar carreira no futebol europeu, onde cada oportunidade é estratégica e decisiva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Do ponto de vista do Alverca, a contratação de Lucas Figueiredo por 750 mil euros representa um investimento calculado, buscando não apenas reforço imediato no elenco, mas também potencial valorização futura do atleta. Clubes portugueses, especialmente aqueles de médio porte, têm adotado uma estratégia de investimento em jovens talentos brasileiros, aproveitando preços relativamente acessíveis e a chance de negociar com clubes maiores em cenários futuros, gerando lucro e reforço técnico simultaneamente. A negociação mostra um equilíbrio entre risco e oportunidade, pois embora o valor investido não seja elevado comparado a grandes transferências, o potencial de crescimento de Figueiredo e sua experiência prévia em clubes brasileiros formadores representam ativos valiosos. Além disso, a chegada do atacante traz expectativas sobre adaptação, performance em novo campeonato e contribuição para resultados do clube, elementos que são cuidadosamente analisados por dirigentes portugueses. A operação, portanto, não é apenas transacional, mas estratégica, refletindo uma visão de longo prazo, em que cada movimento de mercado é planejado para maximizar retorno financeiro e esportivo. Figueiredo, por sua vez, tem agora a oportunidade de mostrar seu talento em um novo cenário, construir reputação internacional e se preparar para desafios mais complexos, enquanto clubes como Vasco e Boa Vista observam atentamente, prontos para colher frutos de sua visão e investimento. A projeção para a carreira de Lucas Figueiredo no Alverca envolve múltiplos fatores que podem influenciar seu desenvolvimento e valorização. O contexto europeu, com competições mais intensas e visibilidade internacional, oferece ao jogador a chance de evoluir tecnicamente, ganhar experiência em situações de pressão e se adaptar a diferentes estilos de jogo, algo crucial para atletas que almejam clubes de maior expressão no futuro. Para o Vasco, manter 10% do passe é mais do que um movimento financeiro, é uma aposta na continuidade do sucesso do atleta e na valorização da formação de base. Uma forma de garantir que o clube permaneça conectado ao progresso de Figueiredo e possa lucrar proporcionalmente de futuras negociações. O Boa Vista, com participação mais expressiva, também se beneficia diretamente da trajetória internacional, fortalecendo sua capacidade de investir em novos talentos e consolidar reputação como clube formador. Para o Alverca, a presença de Figueiredo traz expectativa de resultados imediatos, mas também a chance de maximizar retorno com eventual revenda.
Cada decisão tomada neste momento tem repercussão futura, e a atenção a detalhes como direitos econômicos, projeção de mercado e acompanhamento do atleta é o que diferencia clubes com visão estratégica da concorrência, reforçando que no futebol moderno cada movimento é parte de uma equação financeira e esportiva complexa. Além do aspecto financeiro e esportivo, a negociação de Lucas Figueiredo evidencia como clubes brasileiros estão cada vez mais atentos à importância de preservar participação em jogadores formados internamente. Manter percentual nos direitos econômicos permite ao Vasco se beneficiar de valorização futura, evitando perdas que historicamente ocorreram em muitas transações no passado, quando clubes vendiam jovens promissores sem considerar projeções de carreira ou mercado internacional. A prática de dividir direitos entre formadores, como no caso do Boa Vista, protege os investimentos feitos na formação e cria incentivos para que o atleta continue sendo apoiado mesmo após deixar o país. Para o jogador, esse arranjo oferece segurança e oportunidades, pois ele permanece conectado a instituições que acreditaram em seu potencial, enquanto ganha visibilidade e experiência em outro país. No Alverca, Figueiredo terá a chance de consolidar desempenho, aprender diferentes estilos de jogo e se tornar um ativo valorizado no mercado europeu. Essa interdependência entre clubes formadores, comprador e jogador demonstra maturidade na gestão de carreira e mercado, refletindo tendências modernas em transferências internacionais e reforçando a importância de planejamento estratégico em negociações de jovens talentos, algo que cada vez mais define o sucesso no futebol globalizado. Por fim, a transação envolvendo Lucas Figueiredo reforça a importância de visão estratégica, análise de mercado e capacidade de negociação no futebol atual. A manutenção de 10% do passe pelo Vasco, os 30% do Boa Vista e a aquisição pelo Alverca são peças de um quebra-cabeça que envolve projeção de carreira, valorização de mercado e planejamento financeiro. Para Figueiredo, essa etapa representa a oportunidade de crescimento, visibilidade e consolidação de sua carreira internacional. Para os clubes formadores, é a chance de colher frutos de investimentos feitos desde a base, enquanto para o Alverca, é um movimento que combina reforço técnico com oportunidade financeira. Cada passo nessa negociação reflete maturidade e estratégia, mostrando que o futebol moderno vai além de talentos em campo. Envolve visão de longo prazo, administração inteligente e acompanhamento de cada movimento de mercado. A expectativa agora é acompanhar o desempenho do jogador em Portugal, observar sua evolução, adaptação e projeção futura, enquanto os clubes que acreditaram nele desde o início permanecem conectados e prontos para se beneficiar do sucesso de Lucas Figueiredo, consolidando uma operação que, mesmo simples na superfície, carrega planejamento, visão e potencial estratégico de longo prazo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.